Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia, conversando com os principais gestores do mercado, participantes do mercado, pensadores, executivos das principais companhias brasileiras. E hoje nós trouxemos aqui para bater um papo com vocês o advogado Rui Dourado. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que vocês sabem que é muito caro para mim, sobre governança, sobre acordos e disputas entre as empresas. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é governança na prática também, não é isso, Rui? É isso. Hoje, foi agora no final do ano passado, houve uma mudança no regulamento da B3, em que se aperfeiçoou muitas coisas voltadas justamente para a melhoria da governança das empresas, muito em função do que aconteceu recentemente em algumas empresas, que eu não preciso citar talvez os nomes, mas que abalaram o mercado, que culminaram em recuperações judiciais e que diversos minoritários foram atingidos e sofreram perdas. Então, muito em função disso, a B3, olhando o mercado, vendo a necessidade de um aprimoramento, ela mudou não só o regulamento do mercado, propriamente dito, mas também o regulamento da Câmara de Arbitragem, que fica inserida dentro da B3. E essas mudanças são bastante significativas, que eu posso, se você achar que vale a pena, eu posso aqui dar alguns exemplos. Com relação ao mercado, por exemplo, criaram-se agora, é obrigatório agora que as companhias tenham uma auditoria interna e que converse com a auditoria externa trimestralmente, passando para essa auditoria externa tudo que vem sendo feito na companhia. O CEO e o CFO também têm essa responsabilidade de divulgar de forma mais clara e transparente aquilo que está sendo feito dentro das companhias. Aumentou, agora no mínimo você tem que ter 30% de conselheiros independentes. Então, tudo isso visando a melhoria dos controles internos das companhias, a transparência para o mercado e para dar maior segurança ao investidor até na hora da escolha de comprar ou não aquela ação. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança. Ela já entrou em vigor, entrou no ano passado, no final do ano passado, em vigor, e tiveram consultas públicas, se não me engano, 140, mais ou menos 150 empresas votaram e aprovaram esse regulamento, esse novo regulamento, apesar de estar listada hoje no novo mercado cerca de 450 empresas, o que, na verdade, mostra também a incipiência, né, do nosso mercado de capitais, se comparado com outros mercados. Se falar, então, do mercado americano, 2.000 e tantas empresas, é algo incipiente, mas que merece uma atenção do ponto de vista do regulador, do judiciário, de quem está ali para, de certa forma, modular essas relações e também proteger o minoritário frente a possíveis abusos do controlador. Essas relações nem sempre são muito tranquilas e acabam desbordando numa arbitragem, né? No caso, todas as companhias de capital aberto, elas são obrigadas a ter cláusulas compromissórias, que é a cláusula que prevê que qualquer conflito ele vai ser dirimido perante a arbitragem, né, perante a Câmara de Arbitragem. Até o momento, é obrigatório que sejam essas arbitragens todas conduzidas na secretaria da B3.
e uma das propostas nessa mudança da regulamentação da Câmara de Arbitragem é possibilitar que as empresas continuem a obrigação de ter a cláusula compromissória, mas elas poderão escolher outras câmaras de arbitragem, desde que elas estejam inscritas na B3, né? Tem a chancela da B3. E isso vai trazer, ao meu ver, para as empresas maior... primeiro, que você tem a possibilidade de escolha. E talvez isso traga para ela também a questão dela não ter um custo tão alto comparado com a B3, por exemplo, e escolher outras câmaras onde as custas são mais em conta. Até porque uma arbitragem não é algo barato. Eu sempre costumo dizer que uma disputa que seja menos do que 30 milhões não vale a pena você ir para uma arbitragem, porque realmente é muito caro. Então, uma disputa pequena de 1 milhão, 2 milhões de reais não faz muito sentido. Mas nas sociedades de capital aberto, que estão listadas na B3, elas são obrigadas a ter essa cláusula. Então, vai ter que ser arbitragem para qualquer disputa. Uma crítica que alguns operadores do direito vêm fazendo, e eu estou alinhado com essa crítica, no sentido de que, pela lei de arbitragem, que aliás ano que vem está fazendo 30 anos, você pode colocar, a arbitragem corre sob sigilo, né? Com a confidencialidade. E a razão disso é que você estaria na arbitragem, como a arbitragem é um processo muito mais robusto, muito mais profundo do que o processo tradicional, né, que corre no judiciário. Lá tem informações que muitas vezes impactam os negócios da empresa e revelam questões que são confidenciais e que os concorrentes não deveriam ter acesso. Até aí eu estou de acordo. O problema que nós percebemos é que existem milhares de arbitragens correndo hoje na B3, que envolvem as companhias de capital aberto, e ninguém tem acesso a essas informações. Normalmente, quando saem as demonstrações financeiras, ela menciona que existe uma arbitragem em andamento, mas não especifica nada a respeito dela. Se está ganhando, se está perdendo, se houve alguma perícia que identificou que, de fato, que ela deve milhões ou bilhões a alguém, então isso vai impactar no resultado dela e no valor das ações. E isso cria uma assimetria de informações, porque o controlador tem essa informação e os minoritários não têm. Então, isso não vai mudar, não está na pauta a mudança nesse sentido. E eu faço um paralelo com o que existe hoje em relação às arbitragens com poder público, em que, justamente por ser com poder público, a pessoa tem acesso às informações daquelas arbitragens, ainda que você targe partes ou nomes para que você não abra totalmente, totalmente o que está sendo ali discutido, mas você minimamente tem conhecimento do que está sendo conduzido. E eu acho que isso seria importante para o mercado de capitais. E as arbitragens também não fossem confidenciais, para que pudesse ter acesso a essas informações, criando maior previsibilidade para quem está olhando para aquele papel e não sabe o resultado do que está acontecendo nessas arbitragens. Então, esse é um ponto que vem sendo bastante debatido, mas que, em princípio, não vai ser modificado. A confidencialidade vai permanecer. Então, acho que, do ponto de vista do investidor, a mudança do regulamento, propriamente dito, da Câmara, foi muito bom, porque trouxe maior segurança na governança dessas companhias, maior transparência,
não que possa acontecer algo como aconteceu no passado com outras empresas em que foram descobertas situações que até então estavam encobertas, porque as pessoas são criativas, mas de toda forma eu acho que criou maior segurança e elementos para um minoritário poder, inclusive, questionar com mais vigor e mais razão a companhia onde ele está investindo. Então, acho que isso, inicialmente, é o que eu teria para colocar para você. Se a companhia optar por uma outra Câmara, ela, obviamente, não vai ter a secretaria da B3, vai ser a secretaria de uma outra Câmara, mas isso não muda em nada em termos de segurança ou de que vai haver um julgamento isento pelos árbitros, até porque quem escolhe o painel de árbitros são as partes, né? Cada um indica um árbitro e esses dois indicam um presidente. Hoje em dia, o que a gente tem visto é que aumentaram os questionamentos com relação às decisões arbitrais. Mas isso não quer dizer que o judiciário tenha acolhido esses questionamentos. O que a gente vê é que o judiciário tem sido bastante criterioso e tem, na sua esmagadora maioria de vezes, mantido a sentença arbitral. Mas o que se percebe é isso. Houve um aumento ao questionamento das decisões pelos mais variados motivos. E nisso, agora com esse novo regulamento da arbitragem, vai haver, está em consulta pública, porque ainda não foi aprovado, vai haver uma previsão da questão relacionada à revelação. Então, revelações feitas pelo árbitro, que depois possam vir a ser questionadas, por exemplo, você deixou de revelar o fato de que tal dia você deu uma entrevista a respeito desse tema. Isso não vai ser levado em conta para impedimento do árbitro, porque nessa nova cláusula está dito expressamente que aquilo que é público não é motivo para você impedir aquele árbitro. Então, que isso é uma outra coisa também que tem dificultado, vamos dizer assim, o andamento das arbitragens. Elas poderiam ser muito mais ágeis, mas o que a gente vê hoje é que elas têm demorado muito. Eu mesmo tenho arbitragem que já está entrando no 8º ano, quando a média deveria ser 2, 3 anos no máximo para já ter uma decisão final numa arbitragem. E muitas vezes essa questão da revelação tem sido o gancho para quem não quer que a arbitragem ande, ficar impugnando cada árbitro que é indicado, né? E então isso é muito ruim. E uma outra coisa que eu acho que seria importante, voltando no tema de se retirar a confidencialidade da arbitragem relacionada às companhias de capital aberto, é a previsibilidade, de um lado, e de outro, você também conseguir ter um mínimo de segurança jurídica, né? No sentido de que já houve um precedente nesse sentido, porque você fica também sem saber exatamente o que já foi ou não julgado de tal ou qual forma. Então, você, investidor, tendo o conhecimento de que uma determinada causa semelhante à dele já foi julgada naquele sentido, muitas vezes ele vai refletir e pensar se ele entra ou não com uma arbitragem, sabendo que já houve uma decisão desfavorável para aquilo que ele pretende questionar. Então, em linhas gerais, isso que eu teria a dizer nesse momento aqui para você. Obviamente que a gente pode ir evoluindo aqui na medida que você também quiser fazer esses questionamentos e se aprofundar em algum ponto desses que eu passei agora aqui de forma geral. Sem dúvida, estamos batendo esse papo
com o advogado Rui Dourado, falando um pouquinho sobre governança, sobre operação propriamente, tanto dos processos das evoluções via arbitragem, quanto o contexto das companhias, as RJs, como isso tem evoluído a dinâmica com os minoritários, como isso traz discussões para a governança corporativa das empresas de capital aberto. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o advogado Rui Dourado, falando um pouquinho sobre governança, falando um pouquinho sobre as estruturas, né, as novidades na própria regulação da B3 sobre o assunto. E você, Rui, tangenciou um ponto no primeiro bloco, que é a questão das próprias RJs. A gente teve um ano recorde em recuperações judiciais no ano passado. É um instrumento relativamente novo, comparado ao mercado como um todo, né? Mas que foi muito utilizado nesse período de maiores restrições que a gente teve, especialmente com a esticada dos juros nos últimos 2 anos. E um ponto que é interessantíssimo é justamente como as RJs afetam os minoritários. Quando a primeira luz que nós lançamos sobre as RJs, naturalmente, a relação da empresa com o credor, a dor que isso gera para todo o sistema. Muitas vezes, quando a gente conversa aqui com os banqueiros, né? Puxa, a empresa podia ter me acionado antes, não achei justo eles entrarem já com o que eles costumam dizer, a faca no pescoço, né? Mas tem uma relação interessantíssima para ser discutida com o próprio acionista minoritário, que muitas vezes não participou da discussão do caminho pelo qual levar a companhia, e muitas vezes a gente tem recuperações judiciais criticadas por serem a busca de preservação do controlador ao invés de preservação da companhia. Como tem sido a dinâmica entre minoritários e companhias, ou se preferir, minoritários e controladores, nessa onda de RJs que nós tivemos recentemente? O que ocorre é que o processo de recuperação judicial, ele muitas vezes ele começa meses ou até 1 ano antes a preparação para que a empresa entre em RJ. E isso, quando não é em razão de um escândalo que eclode, e aí aquela RJ que não estava esperada, mas tem que ser feita de sopetão. Toque de caixa. Toque de caixa, exatamente. Isso é uma outra situação, mas aquelas em que normalmente ocorrem, elas são preparadas, né? A empresa vai se preparando para entrar nesse processo, e acho não. Muitas vezes, e é o que eu costumo advogar para os credores, o que eles reclamam é exatamente isso. Por que não sentou na mesa antes e conversou e já aparece com um processo de recuperação sem que a gente tenha tido a oportunidade de uma negociação? E assim, o minoritário, ele não participa, se for numa empresa de capital aberto, ele não participa desse processo de preparação, ele não tem voz. Então ele vê a ação dele cair de, sei lá, R$10 para 1 centavo da noite para o dia, sem que ele tenha tido a oportunidade de participar de reunião com os estruturadores financeiros, os advisors, os advogados. Então, isso é conduzido muitas vezes obviamente, pela diretoria da companhia, mas com conhecimento do controlador. Obviamente, ele tem esse acesso. Então, teria que haver alguma mudança no sentido mas aí eu acho que é uma mudança de mentalidade realmente, né? De relação entre
o minoritário e o controlador, e o minoritário se colocar mais presente e ser mais aguerrido nas suas discussões. Existem hoje associações que representam minoritários e que muitas vezes se envolvem nessas discussões. Existem alguns minoritários que são bastante ativos, esses que têm maior poder de voz dentro da companhia em razão da participação que ele tem dentro dela, mas fato é que ele minoritário não vai ter uma voz ativa nesse processo de preparação da RJ. E como você mesmo falou, houve uma explosão de RJs nos últimos anos. Esse ano está se repetindo isso, está tendo uma nova onda de recuperação judicial. Tem uma delas que eu nunca vi isso acontecer e nem entendo por que isso aconteceu, que a juíza colocou o processo de recuperação judicial sob sigilo. Então, nem os credores conseguem ter acesso a informações claras daquele processo. Então, essa é novidade, hein? Essa é a novidade. E, obviamente, que os credores estão brigando e tentando derrubar essa decisão, mas é uma decisão inusitada, né? Realmente, eu nunca tinha visto colocar um processo de recuperação judicial sob sigilo. Então, são coisas que só no Brasil acontecem, né? A jabuticaba existe e é usada em todos os setores, em todas as situações. E essa falta de previsibilidade, eu acho, também do Poder Judiciário, ele afeta o mercado de capitais. Porque aquilo que não é levado por uma arbitragem, porque as companhias, tirando as de capital aberto, as de capital fechado, elas podem não ter a cláusula compromissória e isso vai para o judiciário. Mas essas discussões todas que você acaba vendo no judiciário, que envolvem discussões societárias, discussões com o próprio governo, questões ligadas a questões regulatórias, isso acaba também afugentando o investidor estrangeiro, o investimento, o capital acaba não vindo para cá por conta dessa insegurança jurídica. Porque um dia o judiciário julga uma causa de um jeito, no dia seguinte julga mesmo a situação ou análoga de outro jeito. Então, eu acho que teria que haver também uma interlocução entre poder judiciário e mercado. Não é? Porque o mercado, quando pensa, fala assim, não, eu tenho que ter uma interlocução com o Banco Central, com o Ministério da Economia, entender o que está acontecendo, os juros, etc. Mas, e deixa em segundo plano, eu acho que isso é um equívoco, de não conversar com o Poder Judiciário, de ter uma interlocução franca e clara com o Poder Judiciário, no sentido de que o Poder Judiciário tem, sim, a capacidade de interferir na economia, dependendo das decisões que ele dê. E isso afeta diretamente o investidor até na hora de você fazer as suas escolhas e, muitas vezes, deixa... o judiciário não entrega ao cidadão, aquele que precisa recorrer ao judiciário, aquilo que ele necessita, ver o judiciário julgando, porque, como ele já viu uma decisão, muitas vezes, totalmente fora da realidade, porque o juiz não tem a cabeça do mercado, ele não entende o que é mercado, apesar de hoje ter as câmaras empresariais, né, as varas empresariais, onde os juízes, em tese, são mais preparados e conhecem um pouco mais a dinâmica do mercado, porque não adianta você entrar com uma ação e levar 10 anos, 20 anos numa briga, quando o investidor, ele tem... o negócio dele anda em outra velocidade, as oportunidades de investimento andam em outra velocidade. Então não pode ficar esperando anos que um processo vá ser julgado. E o mesmo
se aplica para arbitragem. Não dá para uma arbitragem levar 5, 7, 8 anos, porque o investidor ele precisa tomar decisões no dia a dia, e não em ciclos de 8, 10, 20 anos. Na verdade, isso ele faz justamente pensando no seu negócio. Então, ele faz o seu plano de negócio, 5 anos, 10 anos, seja o que for. Mas você ficar dependendo de uma decisão arbitral ou judicial para que você possa vir a tomar uma decisão, isso atrapalha muito o mercado. Você tem um plano de 5, 10 anos, mas você tem decisões que precisam ser tomadas. Esse plano de 5 a 10 anos é uma composição de várias decisões ao longo do processo, precisam ser tomadas em dias. E cada 2, 3 anos esperando uma decisão afeta estruturalmente esse plano de 5 anos. Exatamente. E muitas vezes você depende daquela decisão judicial ou arbitral para decidir o teu investimento. Se você vai construir uma nova fábrica, se você vai ampliar o teu negócio, se você vai fazer alguma alteração de rota do teu negócio, e você fica preso a essas decisões. Então, a meu ver, precisa ter um diálogo bastante próximo, ou talvez não um diálogo, mas é preciso aculturar o judiciário da necessidade e da realidade do mercado de capitais, do mercado onde você tem que tomar decisões diariamente sobre o teu negócio. Então, eu acho que isso é um ponto de atenção e que eu vejo alguns setores tentarem fazer isso. O agronegócio é um que dialoga muito com o Poder Judiciário, eu vejo isso através das diferentes federações, associações e etc. Mas eu não vejo isso acontecer com tanta frequência com relação ao mercado em si, ao mercado de investimento em si, com o Judiciário. Apesar de você ver alguns seminários, algumas coisas que são conduzidos por algumas entidades, mas não é com esse viés de trazer a dor do investidor para que o judiciário também possa compreender essa dor, né? Então, eu vejo esse descompasso. E, então, acho que é preciso refletir e ter um pouco mais de atenção e alguém ou alguma associação promover debate. Mas não, a meia-culpa aí falta também o mercado chamar esse judiciário para conversar e mostrar as dores, né? Exatamente. E que não tem nada de errado, é uma relação totalmente necessária e usual. Você não está fazendo nada de errado, nada que não seja dentro das regras e republicana, né, as relações republicanas e democráticas, né? Acho que é preciso haver esse entendimento de forma ampla e geral, de que o mercado vive não só do empresário, mas ele depende de vários outros fatores. E um deles eu acho que é o Poder Judiciário. Estamos batendo esse papo com o advogado Rui Dourado, falando um pouquinho sobre a governança, falando um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão arbitral e judiciária nas companhias, como isso se relaciona com o próprio processo de tomada de decisão, os impactos dessas interlocuções, sempre com o intuito de preparar você e torná-lo mais informado para ser um investidor e um tomador de decisões melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o advogado Rui Dourado, falando sobre governança, sobre, de certa forma, algumas disputas entre o olhar de minoritários, credores, as companhias, controladores, como esses públicos se arquitetam. E eu queria justamente trazer para esse bloco
trouxe lá no primeiro a questão algumas mudanças no novo mercado e a maior presença de conselheiros independentes. Uma discussão que muitas vezes eu escuto vindo do mercado é justamente a real relevância do independente no conselho. E você comentou como uma medida positiva justamente o aumento de piso, né, para 30% de independentes nos conselhos. Queria que você comentasse um pouco sobre justamente essa importância, quando e como se faz importante um conselho independente nessas discussões. Veja, eu acho que você ter um conselheiros independentes é importante porque ele traz uma neutralidade e uma imparcialidade para a tomada de decisões e aconselhamentos e etc. Então, a gente parte da premissa, fazendo de novo uma analogia, até por vício, por ser advogado, uma analogia com o árbitro e com o juiz, a gente sempre parte da premissa, da presunção, de que eles são imparciais e estão ali para poder justamente decidir uma questão posta para eles. E, a meu ver, o conselheiro independente ele traz isso também, essa segurança, para o minoritário. Aquele que não consegue eleger, botar alguém na cadeira, porque ele não tem número suficiente de participação, a participação dele não é suficiente para indicar alguém, né, para ter um assento no conselho, ter a possibilidade de que outros indiquem esses conselheiros independentes, os que podem, os que têm participação relevante, eu acho que traz esse peso de maior segurança. Se você tem um conselho dominado por indicações, seja do controlador ou de pessoas com predominância de participação, corre-se o risco de você ter decisões, eu não diria direcionadas, mas, de certa forma, mais voltada para o interesse daquele que o indicou, do que o independente que está ali justamente para fazer um papel de neutralidade e olhar o negócio de uma maneira mais isenta e distante. Então, acho que isso é uma mudança bastante relevante e que traz maior segurança para o investidor. E sobre toda a discussão entre a decisão arbitral e a ida para o poder judiciário regular, queria que você trouxesse um pouquinho das diferenças dos processos e a vantagem que é vista na Câmara Arbitral, justamente, e por que justamente essas companhias de capital aberto elas são demandadas pela B3 de puxar, de estimular, de estar preparada e de eventualmente exigir a decisão via Câmara Arbitral. Hoje é uma exigência, é obrigatório estar no Estatuto da Companhia que qualquer controvérsia vai ser resolvida via a arbitragem. O que se imagina é que você levando questões muito específicas e que demandam um conhecimento técnico também muito específico, levando por uma câmara de arbitragem, você tem a possibilidade de indicar pessoas para formarem esse painel que vai decidir, esse painel arbitral que vai decidir aquela causa, mais preparadas para analisar o caso concreto. Então, essa é uma das premissas, né? E da escolha da arbitragem para determinados assuntos que envolvem o mercado de capitais e também para outras questões. Por exemplo, questões que envolvem grandes obras, muitas vezes os EPCs, etc., preferem também a arbitragem porque por essa mesma lógica, a lógica que você vai poder colocar pessoas ali mais preparadas, com conhecimento técnico mais apurado para decidir aquela demanda.
E o processo é um processo que você se inicia com pedido de instauração daquela arbitragem, a parte contrária é comunicada desse pedido de instauração pela Secretaria da Câmara e a parte, então, ela contesta ou não aquele pedido de instauração e o processo, aí tem o procedimento, ele é muito orientado pelas partes, né? Tem algumas coisas que, obviamente, você tem que cumprir, é o ritual normal ali do início da arbitragem, mas o procedimento depois, inclusive prazos e se vai ter perícia, se vai ter parecer técnico, se vai ter parecer jurídico, etc. Isso, no momento da assinatura do termo de arbitragem, que é onde, de fato, a arbitragem vai começar, a partir dali, isso tem uma liberdade bastante grande para que as partes definam como esse processo vai caminhar. No judiciário já não é assim, né? No judiciário você entra com um processo, se for uma disputa hoje cujo objeto se insira nas câmaras, nas varas empresariais, elas são distribuídas, inclusive criaram mais 3 varas empresariais aqui em São Paulo, ela é direcionada para uma dessas, é distribuída para uma dessas varas, e o processo corre de acordo com o Código de Processo Civil, né? Então, todo o desenrolar dele, ele já está, vamos dizer, previamente pensado em razão dele seguir os ritos do Código de Processo Civil. Uma coisa que é interessante trazer aqui é que ainda não se pensou nisso, mas eu acho que as câmaras deveriam, e talvez até agora nessa mudança do regulamento da Câmara de Arbitragem da B3, eles já deveriam inserir no regulamento, e se não inserir no regulamento, acho que as partes, na hora da assinatura do termo, deveriam colocar como ser dever do árbitro, porque isso já está tendo uma discussão bastante grande, inclusive processos de arbitragem que foram parar no judiciário nos Estados Unidos, porque as partes identificaram que pela decisão, pela sentença, o laudo arbitral, foi utilizada a inteligência artificial. Então, isso, na visão das partes e dos advogados, isso tira o caráter personalíssimo, que é o do árbitro julgar de acordo com a sua convicção, e não pegar uma inteligência artificial, jogar lá aquilo que ele entende que é necessário, e aí a inteligência artificial faz o laudo arbitral. E nessas decisões, lá nos Estados Unidos, que foram inclusive, se eu não me engano, lá no Vale do Silício, tinham coisas gritantes realmente. A inteligência artificial colocava citações que não tinham sido tratadas no processo de arbitragem. Então, acho que isso é uma outra questão que fugiu um pouco aqui do que a gente está falando, mas que, no fundo, é uma coisa que todo mundo tem que começar a se preocupar. Porque, realmente, o árbitro está ali para agir e decidir de acordo com as suas convicções. Ele pode até ter um auxílio da inteligência artificial para a busca de informações ou para dúvidas e etc. a respeito daquilo que está sendo colocado no processo. Agora, decisões feitas pela inteligência artificial sem a interferência do árbitro, eu acho que isso tem que começar, as câmaras têm que começar a se preocupar a colocar que isso é vedado. Ou as partes, no momento de que for assinar o termo de arbitragem, dizer, normalmente que se coloca, né, essa arbitragem não pode ser julgada por equidade, e se de acordo com as leis e normas brasileiras, e vedar também a utilização de inteligência artificial para proferir decisões. Uma coisa é você usar a inteligência artificial como um revisor de texto, um complementador, outra coisa é você
transferir a responsabilidade da decisão. Né? Que é o que aconteceu nesses casos dos Estados Unidos. E que daqui a pouco, se não prestarem atenção aqui, vão começar a fazer. Então, é uma questão para se pensar e refletir e talvez já começar a aproveitar que está se discutindo ainda está em consulta pública o novo regulamento da B3, da Câmara de Arbitragem da B3, já se colocar isso no regulamento. Aproveitar já trazer isso também para a discussão. Estamos batendo esse papo com o advogado Rui Dourado, falando sobre governança, sobre os próprios processos de discussão das companhias de capital aberto, como nós temos a evolução, né, as atualizações nas discussões sobre esse tema e, naturalmente, inclusive, as vantagens aí da arbitragem em relação à justiça comum, como fazer valer cada uma dessas vantagens, naturalmente, os cuidados que a gente tem que ter nessas disputas, nesse formato de discussão também. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o advogado Rui Dourado, falando um pouquinho sobre a governança corporativa, falando sobre a arbitragem. Eu queria trazer para esse último bloco justamente um pouquinho do seu dia a dia, né? Como é a atuação, naturalmente, você, sendo uma disputa arbitral, você também tem uma decisão e partes. E aí veio o trabalho de advocacia de colocar os pontos de cada uma das partes e apresentar essas partes. Eu queria ouvir do atuante, de quem está vivendo isso de fato, como é a condução das, digamos, disputas, causas entre empresas pensando de maneira corporativa e como levar isso à discussão, à arbitragem. Bom, normalmente, por óbvio, você é procurado por uma empresa que está vivendo algum tipo de conflito e tem havido uma mudança de mentalidade, ainda que muito incipiente e lenta, do advogado brasileiro, de buscar, de tentar, antes de ir para um litígio, uma forma de mediar e tentar solucionar isso sem a necessidade de levar para o judiciário ou para a arbitragem, justamente por aqueles fatores que eu mencionei antes: tempo, o dinheiro, capacidade de entendimento daquilo que está sendo levado para julgamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se realmente não tem uma chance de uma solução consensual. Não tendo essa chance de solução consensual, então você tem que, obviamente, estudar o caso, entender aquilo que está sendo afligindo o teu cliente. Feito isso, feito o entendimento, é definida a estratégia e é colocado isso para o tribunal arbitral. Vou tratar aqui da questão mais da arbitragem. E se inicia com aquilo que eu te falei. É uma petição muito simples, só colocando ali: olha, eu quero discutir aqui um contrato tal, onde eu entendo que houve um descasamento de pagamentos, por exemplo, e eu tenho aqui um crédito, a parte contrária não me paga, e eu já fiz tantos por cento da obra e não estou recebendo, por exemplo. Passado isso, quando você vai para as alegações iniciais, que é após a assinatura do termo de arbitragem, essas alegações iniciais elas já são bastante robustas, né? Então, você traz todos os elementos, sejam fáticos ou de direito, para que os árbitros possam tomar conhecimento de forma profunda
daquilo que está sendo levado a eles para análise. Normalmente, os casos que vão para a arbitragem, eles são, de fato, muito complexos. Não são coisas corriqueiras do dia a dia, né? Não é uma batida de trânsito, por exemplo. Então, é importante que o advogado tenha a capacidade de compreensão daquilo que o seu cliente está trazendo, e é muito importante que você, na hora da indicação do seu árbitro, que é o que você tem minimamente controle no sentido de escolher e indicar, colocar lá uma pessoa que conheça daquele tema, que já tenha tido experiência com aquela situação, porque é para isso que tem esse instituto. Esse instituto tem uma previsão de que terão ali pessoas preparadas e capacitadas para julgar aquele tema. Então, basicamente, esse é como se forma o processo de arbitragem. E aí ele vai tendo o encaminhamento dele, ele pode ter sentenças parciais para decidir um determinado pedaço da disputa, ele pode ter pedidos de decisões de urgência, ou no curso ou antes da arbitragem. Você pode, antes de instaurar a arbitragem, a depender da situação, entrar com uma cautelar reparatória de arbitragem, pedir uma liminar no judiciário, para depois ser confirmada pelo tribunal arbitral, porque quando você escolhe a arbitragem, a competência é exclusiva dela, não cabe discussão de competência, se é judiciário ou se não é, né? Pelo princípio da competência, é o tribunal arbitral, é ele que decide tudo. Então, feitas essas alegações, tem resposta da parte contrária, etc. Normalmente também, por ser matérias que envolvam um certo grau de complexidade, são envolvidos peritos, né, na matéria que está ali sendo tratado. Existem muitas disputas hoje relacionadas ao mercado de energia, né, ao mercado livre de energia, não o mercado regulado. Então, muitas vezes faz necessária a presença de alguém que entenda esse mercado, que é um mercado muito complexo também. Tanto quanto o de capitais, o mercado de energia também é um mercado de energia livre, também é um mercado muito específico, onde as disputas também são muito grandes e que são levadas para as câmaras arbitrais. A CCE, inclusive, que é quem regula esse mercado livre, ela fez essa mudança também no passado, porque antes era obrigada uma única câmara a decidir essas disputas. E chegou no momento que viu que não fazia o menor sentido isso. Então, acho que a B3 também amadureceu nesse sentido e viu que era necessário expandir, e não só ela administrar, fazer a administração dessas arbitragens e franquear aos players, né, às companhias, a possibilidade de escolher a câmara que ela achar que faz mais sentido para a empresa indicar, até em razão de custos, como eu falei. Então, acho que basicamente seria isso, não tem muito... O importante é você realmente entender o caso e ser muito atento a detalhes, a questões que são trazidas pelo teu cliente, que podem impactar no resultado favorável ou desfavorável nessa arbitragem. Então, eu diria, é uma forma de advogar que, para mim, não difere da forma de você advogar como advogado no judiciário, por exemplo. Advogado de contencioso é advogado de contencioso tanto no judiciário quanto na arbitragem, porque dizem que a arbitragem não é contencioso, mas é. E às vezes as brigas são mais até acirradas na arbitragem do que propriamente no judiciário.
Então, importante é que o cliente escolha também o advogado que conheça e entenda daquela matéria e que ele confie para poder tentar ter um resultado favorável a ele no final do dia. Perfeito, Rui. A gente está caminhando para o final. Queria agradecer a sua participação. Muito bom bater esse papo e tirar um pouco, ilustrar um pouco dessas dúvidas e mesmo abrir janelas para esse tipo de questionamento, para quem, especialmente os minoritários, e olham para esse tema com a devida atenção. Muito bacana poder ter aqui a sua participação para justamente lançar a luz sobre esse tema. Muito obrigado. Prazer, e eu queria agradecer naturalmente também a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia, trazendo aqui gestores, participantes de mercado, executivos das principais companhias de capital aberto, enfim, pessoas que têm esse tijolinho aí para contribuir, para trazer essa contribuição para o seu processo de tomada de decisão, suas reflexões. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, também como ela pode ajudar você, seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Sempre um prazer tomar um café com vocês, então mande lá o convite para a gente, vai ser uma honra, vai ser muito positivo para a gente sempre aceita os convites para um café. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.